Olá, esperamos que essa série sobre predestinação possa ser bênção na sua vida, trazendo maior sede pela palavra viva do Senhor e por mais intimidade com Cristo. Seja bem-vindo. Olá, neste módulo nós vamos estar discorrendo sobre a dicotomia entre o calvinismo e o arminianismo. Dois sistemas teológicos que buscam explicar a responsabilidade humana, a soberania de Deus com relação à salvação do homem. Calvinistas e arminianos estão na disputa teológica desde aquele embate teológico entre os protestantes holandeses em 1609 a 1619, que foi também chamada da controvérsia quinquarticular. Esse nome aí mesmo, quinquarticular, que se refere a 5 pontos. São 5 pontos da remonstrância, em 1610, e os 5 pontos dos cânones de Dort, em 1619. Então apareceu a remonstrância. Mas o que foi a remonstrância? Nós temos um módulo só para tratar sobre a remonstrância, a gente não vai muito fundo aqui agora. Mas a remonstrância foi a reunião de 46 discípulos de Armínio, que já havia morrido nessa época, que redigiram um documento refutando, mostrando sua contrariedade contra o calvinismo, que continha 5 artigos. Então a remonstrância foi esse documento dos arminianos com 5 artigos rejeitando o calvinismo. Isso causou bastante barulho, muito barulho naquela época. Tanto que os calvinistas organizaram um encontro, um sínodo, quase 10 anos depois, em 1618 e 19, convocando todos eles, vindos da Inglaterra, da Escócia, da França, da Holanda e de outros países da Europa, para esse encontro, para discutirem essas questões da remonstrância. E não só essas, algumas mais, mas principalmente esses artigos remonstrantes. Bom, daí surgiu então os 5 pontos do calvinismo, também denominado tulip, Nós vamos entrar nesse ponto também em outro módulo. O que foi isso? Foi exatamente um combate a cada um dos pontos da remonstrância. Eles redigiram um ponto de fundamento calvinista, que perpetua-se até hoje. Então foi isso, foi esse movimento dos discípulos de Armínio e dos discípulos de Calvino, porque nenhum dos dois estava vivo nessa época. O que a gente pode tirar daí? Poderia ter sido muito bom, posições, cada um defendendo com tolerância, posições discordantes, mas num embate justo e até amigável, por que não? Só que não foi assim. Houve muita discussão e briga e condenação, encarceramento e morte. O Rei Nassau da Holanda impediu que os remonstrantes participassem do sínodo. Então eles foram encarcerados e detidos enquanto o sínodo acontecia. Nós vamos entrar um pouquinho em detalhe mais à frente. E depois que o sínodo de Dort terminou e houve o cânon de Dort, que é o final, o produto final desse sínodo, os arminianos foram condenados como hereges. E aí sim houve perseguição para todo lado e houve morte. Os calvinistas receberam o final do sínodo de Dort com muita alegria e muito entusiasmo, porque esses 5 pontos se solidificaram e basearam e fundamentaram a doutrina calvinista por séculos. Já os arminianos passaram por um problema muito grave de perseguição e de ataques. Eles não tinham mais espaço para se reunirem e nem liberdade de culto. Vamos dar uma olhadinha rápida então nos pontos do calvinismo e nos pontos do arminianismo. Os estudiosos e os teólogos montaram alguns acrósticos para ajudar na decoreba, para entender e lembrar de cada um desses pontos. Nos calvinistas, então, criou-se o acróstico TULIP, que vai ajudar a gente a lembrar e entender esses pontos, e do arminianismo, FACTS, só para ajudar a gente a estudá-los. Então, o primeiro ponto dos calvinistas, ou seja, a letra T, Total Depravity, quer dizer depravação total. A depravação total é uma afirmação de que o homem, depois do pecado, já era todo podre, todo depravado, todo mau, e já não podia crer. Ele teria perdido, na queda, o livre-arbítrio. Então ele estava numa incapacidade de crer. Esse é um dos pontos fundamentais do calvinismo. O arminianismo também fala de depravação total.
Bom, então existe acordo, né? A depravação total e depravação total. Não, não é bem assim. A depravação total ela é realmente bíblica. O homem realmente entrou em queda, entrou em profundo malignidade e corrupção. Porém, né, o arminianismo defende que o homem tinha depravação total, mas ele não havia perdido a habilidade de crer. Ou seja, ele continuava exercendo o livre-arbítrio. Então, não é na definição da depravação que os dois creem em depravação total, sendo que um acha que o homem perdeu a capacidade de crer e o outro não. O livre-arbítrio é visto de diferentes formas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é a eleição incondicional, né? Unconditional election, é o U da Tulip. Essa eleição incondicional, para o calvinista, implica dizer que não há condição alguma. O homem não tem que participar da sua salvação e nem poderia. Ou seja, Deus o elegeu e o salvou. Aqueles que não foram eleitos serão condenados também pelo beneplácito da vontade de Deus. Ou seja, essa eleição incondicional não só traz à tona aqueles que Deus escolheu para a salvação, como certamente aqueles que ele não escolheu para a salvação, ou seja, os que vão para a perdição eterna. Já o arminianismo fala de uma eleição condicional. Condicionada a quê? Condicionada ao homem aceitar tão grande salvação. Não tem a ver com o preço que foi pago na cruz. O preço que foi pago na cruz é suficiente. O homem jamais poderia salvar-se a si mesmo. Não se trata disso. O que se trata aqui é do homem aceitar esse preço pago por ele ou não. Nesse caso, não haveria aqueles escolhidos para serem jogados no fogo do inferno, né, como bucha de canhão, escolhido para ser morto ou escolhido para ser vivo. Não. Depende sim do homem aceitar o chamado, aceitar o convite ou não. Esse é o ponto do arminianismo em relação à eleição condicional. Ele foi eleito, o preço foi pago, mas está de forma condicional. O terceiro ponto, que é a expiação ilimitada, que é o Limited Atonement, que significa o seguinte: é limitada porque foi feita só para alguns. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio salvar os seus, ele veio salvar os eleitos e os escolhidos. Já os arminianos falam de uma expiação universal. Jesus veio por todos os homens, ele amou o mundo e veio por todos os homens, a morrer por todos os homens. A controvérsia aqui é grande, muito grande, tanto que alguns calvinistas são chamados de calvinistas de 4 pontos, porque não aceitam este da expiação limitada. Jesus veio morrer só por uns, não por todos. Então, não importa o que o não eleito queira, ainda que ele queira crer, ele não poderá crer, ele está impedido de crer. Essa é a mensagem fundamental, porque Jesus não morreu por todo mundo, ele morreu só pelos eleitos. Desde o princípio ele só pensou nos eleitos, os outros não estavam no seu escopo, nem no seu coração, nem na sua mente, nem na intenção. Então a pretensão da cruz foi os eleitos. A expiação universal não quer dizer que todos serão salvos. Por quê? Porque a eleição seria condicionada à fé. Se você crê, você é salvo. Se você não crê, você não aceitou o preço que é pago, então só sobrou a condenação para você. O quarto ponto, que é o Irresistible Grace, que é a graça irresistível, é que a graça de Deus chega ao homem e o homem não tem nada o que fazer. O homem a recebe porque é muito maior do que ele, é muito mais forte do que ele, e pronto, a partir da graça, quando a graça chega ao homem, o homem simplesmente se rende a Cristo, porque foi tocado, porque foi essa incapacidade de ver, incapacidade de crer, incapacidade de decidir, foi mudada, né? Já o arminiano crê numa graça preveniente, uma graça que é dada a todo homem para que ele possa decidir ou não. Aqui entra em outras controvérsias que nós vamos entrar durante essa série. Uma delas, e muito grave, muito forte, e muito definidora sobre o que é calvinismo ou não, é que para o calvinista, até mesmo a fé, né, de crer é dada ao homem. Ele recebe uma fé salvífica. Caso ele não receba essa fé salvífica dada por essa graça irresistível, ele não tem capacidade de crer. Por isso que aqueles
não escolhidos não são salvos, porque não recebem a fé salvífica. Bom, fazendo com que o homem, na verdade, precise nascer de novo, ser regenerado, para então crer. Então, se o homem não nascer de novo, ele não pode crer. Já o arminiano crê que, pela fé, depois de crer, é feito uma nova criatura. A criatura foi salva porque creu. São maneiras bem distintas de se ver. Na minha opinião, até enfraquece o conceito de solo fide, somente a fé, porque já não faz sentido, já que a fé é uma coisa de uma única, não é de mim para Deus, não é a minha declaração de amor a Deus, não é a minha declaração de aceitação a Deus, senão a dele próprio. Nós vamos entrar nisso também no módulo à parte, porque esse assunto ele é muito, 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 muito difícil, mas muito determinante, como a gente falou. De qualquer forma, essa é a diferença. A graça é irresistível para os eleitos e os outros não têm graça irresistível, não têm fé salvífica, então não há salvação. Já o arminiano, ele crê nessa graça preveniente que deixa todo mundo livre para quê? Para crer. Ninguém está impedido de crer. E o quinto ponto, que é a perseverança dos santos, perseverance of the saints, que é a impossibilidade da perda de salvação para os eleitos. Ou seja, se você foi eleito, foi conquistado pela graça irresistível, Jesus veio e morreu por você, não tem como você perder sua salvação, você vai andar nos caminhos de obediência ao Senhor. Esse é inclusive um dos sinais da sua salvação. Já o arminianismo fala da segurança em Cristo, apesar de que há arminianistas que creem na perseverança dos santos, que creem que não se perde a salvação. Mas o arminianismo define como segurança em Cristo, que significa a salvação de uma pessoa está atrelada a Cristo. Enquanto ela está em Cristo, ela está segura. Se ela sai de Cristo, ela realmente perde essa cobertura. Por quê? Porque ainda foi decisão dela. Não quero mais. Eu quero e eu não quero. Isso é muito sensível, porque daí surgem conceitos que não são arminianistas, porque dá ao homem a capacidade, tira da soberania de Deus e coisa e tal. É assunto bom para a gente discutir, assunto bem profundo e necessário, porque coloca as coisas no seu devido trilho, não há confusão, porque o que mais chateia nessas discussões é quando se coloca a palavra na boca dos outros, tanto se coloca a palavra na boca dos calvinistas, que eles não quiseram dizer, como se coloca a palavra na boca dos arminianos, que eles também não quiseram dizer. Não é assim, não é honesto discutir dessa maneira. Por isso, exatamente, que eu trago em todos os módulos as palavras dos próprios calvinistas, a maioria das notas, das explicações, das palavras, dos verbetes, são dos calvinistas. Para quê? Para que fique bem claro que eles estão falando isso dessa maneira. Não é uma opinião minha ou opinião de outro qualquer, ou de um arminianista, ou de um historiador, ou de um filósofo. São de calvinistas. Essa talvez seja a maneira mais fácil que eu achei de honrar, de ser honesto com a posição calvinista e ser uma representação correta da verdade calvinista. Bom, vamos ser claros, com apenas 5 pontos não dá para a gente entender o todo, não dá para a gente entender toda a doutrina, todo o sistema teológico. Por isso a gente tem que se aprofundar mais. Apesar de que esses 5 pontos já dá um trilho, já dá uma noção. E uma grande noção. Bom, falando em sistemas teológicos, a gente sabe que para falar de predestinação a gente tem que entrar mais fundo no calvinismo. Então o calvinismo é o nosso ponto de estudo, sim, é um dos principais aqui deste tema. Tem também o arminianismo, que é o que faz contraponto ao calvinismo em muitas coisas. Tem os outros, os tomistas que falam da graça de Deus, os molinistas que falam do livre-arbítrio e tantas outras doutrinas que poderiam estar aqui na nossa discussão. Mas para o calvinista, e esse é o ponto que eu quero trazer, por isso que eu falo da dicotomia entre calvinista e arminiano, porque para o calvinista só existem 2 esquemas, ou seja, é o calvinismo e o arminianismo, não existem outros. E aqui mora um ponto muito crítico, um ponto principal dessa dicotomia. Porque para o calvinista, ou você é um calvinista, se você não é um calvinista, você tem que ser um arminiano. Por que isso? Por que tão taxativo? Por que tão enfático dessa maneira?
É o que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Deve ser evidente que há apenas duas teorias que podem ser mantidas pelos cristãos evangélicos sobre este importante tema, que todos os homens que têm feito qualquer estudo dele e que têm alcançado todas as conclusões estabelecidas sobre isso, deve ser ou calvinista ou arminianos. Não há nenhuma outra posição que um cristão pode tomar. Boetner. Somente esses dois esquemas gerais de doutrina cristã são logicamente possíveis, e que no futuro, como foi no passado, todos os crentes evangélicos pertencerão ou a uma divisão dogmática ou a outra. William Shedd. Não é verdade. Não há nada entre o calvinismo e o arminianismo senão uma vastidão estéril. Spurgeon. Reenfatizando então que para o calvinista, o arminiano é qualquer coisa que seja não calvinista. Tudo que é contrário ao calvinismo é arminiano. Esse é um dos pontos fortes do calvinismo, porque essa definição meio que arbitrária é de muito uso para ele, de bom uso para o calvinista. Por quê? Porque o calvinista primeiro se define como bíblico. Se define que toda a sua doutrina é tirada da Bíblia, ela é bíblica, eles têm grandes expoentes, grandes teólogos e muitos livros publicados e muitas verdades ditas. Então eles são bíblicos. Então sobra o quê? Sobra o contraste, né? Então se você não é calvinista, você é arminiano e portanto você não é bíblico. É muito mais fácil você fazer com a dicotomia essa divisão do que ter que explicar outras doutrinas e outros pontos também bíblicos. Então é mais fácil, olha, eu sou bíblico, está aqui tudo que eu falo, está na Bíblia, incontroverso, está claro e está evidente na Bíblia dessa maneira. Então tudo que não está dessa maneira, como é na Bíblia, é arminiano, portanto não é bíblico. O calvinismo é a eterna verdade. O arminianismo tem sempre sido uma mentira inveterada. Robert Harbach. É nítido que o arminianismo é anti-escritura, mas que o calvinismo é completamente verdadeiro aos ensinos da Bíblia. Gordon Clark. As verdades bíblicas do calvinismo nunca são tão claras como em oposição às ideias errôneas dos arminianos. Palmer. Quanto mais eu vivo, mais claro fica que o sistema de João Calvino é o mais próximo da perfeição. Charles Spurgeon. É minha firme convicção de que a única teologia contida na Bíblia é a teologia reformada. Kuyper. Mais à frente a gente vai ver que essa palavra de Kuyper sobre teologia reformada também se refere ao calvinismo. Vamos ver com mais detalhes à frente. Mas existem palavras perigosas demais que não deveriam ser ditas e são endereçadas ao arminianismo. O arminianismo é uma forma moderna do jeito de Caim, pois ele leva as palavras, valor e obras dos homens fazerem mais do que Cristo fez. Na verdade, o arminianismo é paganismo, é papismo sobre a bandeira do cristianismo. Culminará na adoração de um homem na pessoa do final anticristo. Cockrell. O Cristo do arminianismo não é o Cristo do Novo Testamento. Cockrell. O arminianismo é o último e maior monstro do homem do pecado, o eligir do anticristo. Alexander Langton. Ninguém já foi ou será salvo do modo como ensinado pelo arminianismo. Wilson. No arminianismo, Jesus não é mais o verdadeiro salvador de seu povo. Godfrey. O arminianismo é uma doutrina idólatra. Robert Peterson. O arminianismo não é apenas o abandono da ortodoxia histórica, mas também um sério abandono do próprio Evangelho,
Joaquim Reidelbarger. São alegações e acusações sérias demais, muito sérias, que sequer deveriam ser pensadas, quanto mais proferidas. Porque ao falar assim, todo o evangelho que é pregado pelo não calvinista, ele é enquadrado, colocado na questão do evangelho falso, da palavra falsa. Isso é perigoso demais, porque o evangelho que é pregado em cima de um único fundamento, que é Jesus Cristo, o Salvador do homem. E o calvinista crê que o caminho de salvação está somente na doutrina calvinista. Um grande perigo. O arminianismo não tem nenhum fundamento bíblico. William MacLean. O arminianismo é a praga da igreja e o flagelo da sã doutrina. Herman Hancock. O arminianismo é aquele erro rejeitado que se torna a heresia mais insidiosa desenvolvida a reivindicar suporte bíblico. Harbach. O arminianismo é ritualista, efêmero, aristocrático, desfavorável à liberdade civil, estimulador de casta e auspicioso para os ricos. McFreed. Uau! É de tirar o fôlego. Quem ousaria ser um não calvinista depois de afirmações tão contundentes, tão fortes, tão severas? Eu, absolutamente, não sirvo ao Deus dos arminianos. Eu não tenho nada a ver com ele e eu não me curvo diante do Baal que eles criaram. O Deus dos arminianos não é o meu Deus, nem jamais o será. Eu não temo e nem tremo diante dele, um Deus mutável que pode ser o Deus para o arminiano, mas ele não é o Deus para mim. Meu Senhor não muda. Spurgeon. Bem, esse ataque severo, demasiadamente severo, sem necessidade nenhuma, faz com que aquele que quer ser ortodoxo, que quer realmente seguir a doutrina, que quer ser fiel à doutrina, ele se pense um calvinista. Esse é um problema grave. Vamos repetir e reenfatizar que se você, para o calvinista, se você não é um calvinista, você é um arminiano. Não existe outra posição, não existe outro lugar para você. Ou você é um calvinista que defende a Bíblia, na afirmativa deles, ou você é um arminiano que é antibíblico. Bom, então aqui tem uma posição agora para você que não é calvinista, ou seja, que é um arminiano na concepção do calvinista, porque tudo que é não calvinista é arminiano. Você vai receber algumas associações à sua fé, associações indevidas. Por quê? Porque uma gama de doutrina que não é calvinista agora é enxertada, moldada, acochambrada à fé do arminiano. Então, o pelagianismo ou semi-pelagianismo também é elencado junto com o não calvinista, junto com o arminiano, com o pensamento e doutrina arminiana, apesar de que não se encaixa, mas é empurrado, é torcido para lá. Também o romanismo, muito do romanismo é tido como arminiano, por quê? Porque também não é calvinista. O unitarianismo e até o socinianismo e muitas outras coisas são associações indevidas feitas e aceitas como arminianas. Bom, isso tudo é montado e ajustado exatamente para te dizer, para tornar lógico que você é um que crê na salvação pelas obras. Porque todas essas fés, todas essas crenças, elas dizem essa coisa. Alguns são bíblicos, outros são antibíblicos. E essa salada de fruta no final, no frigir dos ovos, no finalzinho, diz que a salvação é pelas obras. E isso é empurrado para cima do arminiano, sem nenhum problema. Porque você não é calvinista, você é antibíblico, então você vai receber agora o label, a etiqueta daquele que crê na salvação pelas obras. Olha só a afirmação de Boepner aqui. Há, na realidade, somente dois tipos de pensamento religioso. Novamente, frisando a dicotomia. Há a religião da fé e há a religião das obras. Cremos que o que tem sido conhecido na igreja cristã como calvinismo
é a personificação mais pura e mais consistente da religião da fé, enquanto o que tem sido conhecido como arminianismo tem sido diluído a um grau perigoso pela religião das obras. Boetner. O arminianismo é por necessidade sinergético e que compreende que a salvação é um esforço conjunto e mútuo entre ambos, Deus e o homem. Storms. A salvação, como os arminianos descrevem, é incerta, precária e duvidosa. Clark. Acredito que alguns arminianos talvez sejam cristãos nascidos de novo. Palmer. Um faz a salvação depender da obra de Deus, o outro da obra do homem. Um considera a fé como parte do dom de Deus da salvação, o outro como a própria contribuição do homem para a salvação. Um dá toda a glória da salvação dos crentes a Deus, a outra divide o louvor entre Deus, quem, por assim dizer, construiu o mecanismo da salvação, e o homem, quem, crendo, operou esse mecanismo. Packer. Bem, depois de taxar o arminiano não calvinista como aquele que crê na salvação pelas obras, agora é dito que o ensino da salvação pela graça se encontra somente no calvinismo. A doutrina que homens são salvos somente através do amor e graça imerecidos de Deus encontra sua completa e honesta expressão somente nas doutrinas do calvinismo. Boetner. Por isso, não é o calvinismo, mas o arminianismo que se mostra como o evangelho de Cristo, mas na realidade é um outro evangelho. MacLean. Bom, então é feita a associação do arminianismo, ou do não calvinista, que para eles é a mesma coisa, com a salvação pelas obras. E os calvinistas então recebem o título e a associação à salvação pela graça. Apesar de que, ao estudar, ao ir fundo, ao ver com honestidade, o calvinista sabe que o arminiano não crê na salvação pelas obras. Por isso trata-se de uma falácia, que é uma verdade, tem cara de verdade, mas ao ser examinada, ao ser estudada, ao ser verificada, não é verdade. Mas pouco importa nessa altura, né? A ênfase é dada o quê? Que a salvação pela graça é a doutrina calvinista. Se você crê na salvação pela graça, então você também é calvinista. Ou seja, invertem o conceito, né? É mais importante ser calvinista do que crer na associação pela graça. Porque quem crê na salvação pela graça já recebe o título de calvinista. Não importa o que mais esteja no bojo do calvinismo. É uma separação feita de propósito para causar este efeito. Porque não tem como crer na salvação pela graça e não ser calvinista. Porque só o calvinista crê na salvação pela graça. É uma coisa bastante perigosa. Bem, toda essa controvérsia, todo esse ajuste teológico e de palavras aqui, creio eu, está montado porque existe um conceito de que calvinismo e arminianismo são mutuamente exclusivos, são antagônicos, são sistemas teológicos que não se combinam, né? Ou seja, se eu digo que eu sou salvo pela fé, você necessariamente tem que crer diferente de mim, você tem que ser salvo pelas obras, porque se você é salvo pela fé, você pensa igual a mim. E nós somos antagônicos, nós somos mutuamente excludentes, nós nos excluímos, nós não combinamos. Existe essa nuvem de pensamento por cima de tudo isso, né? Eu vou falar mais à frente o que é que eu vejo que é um complicador e um facilitador dessa questão. Mas por que é definido dessa maneira? E faz até sentido em muita parte dessa doutrina. Olha só, ou você crê que a eleição é incondicional ou não. Não tem meio termo, ou é incondicional ou é condicional. Ou você crê que a graça é resistível ou não. A graça é resistível ou ela é irresistível. Ou você crê que o livre-arbítrio existe ou não. Ou o livre-arbítrio existe ou o livre-arbítrio não existe. O homem não tem livre-arbítrio ou ele tem livre-arbítrio. Que Deus determina tudo ou não. Tudo é determinado por Deus ou nem tudo é determinado por Deus. Não há muitas outras opções. Cristo morreu por todos, ou não, morreu só por alguns.
É uma coisa ou é outra. Uma vez salvo, sempre salvo. Ou não. Uma vez salvo, posso perder minha salvação. Então essa dicotomia toda é que faz com que essas duas doutrinas sejam entendidas como mutuamente exclusivas, antagônicas. Você crê de um jeito e não dá para crer dos dois jeitos, né? Então, se você olhar dessa maneira, realmente não pode ser agregado, não tem muita coisa em comum, na verdade não tem nada em comum. Mas a gente pode cavucar e achar uma coisa muito importante a respeito das doutrinas bíblicas cristãs. É evidente que esses 5 pontos da Tulip e do Facts, do calvinismo e do arminianismo, eles são mutuamente excludentes, eles não se combinam. Eu mesmo creio, pessoalmente, no livre-arbítrio, na graça salvadora de Deus para todos os homens, na possibilidade de cair da fé e tantas outras coisas. Mas existem alguns pontos que eu faço questão, algumas congruências e afinidades sem fim entre aqueles que creem no Deus da Bíblia. Por exemplo, Jesus, o Cristo, o Messias, ele veio, vive e voltará. Essa fé é básica, é necessária, é parte do fundamento daqueles que andam com Cristo. A igreja é a luz do mundo e o corpo de Cristo na terra. Outra afirmativa poderosa daquele que crê que nós somos o corpo de Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Isso faz parte da minha fé 100%. Ele é o único, né? Caminho, verdade e a vida, o único mediador entre Deus e os homens. Eu afirmo e testifico da eternidade e divindade de Cristo, que veio em carne. São afirmativas em comum, né? Que afirmamos em letras garrafais e maiúsculas. Afirmamos também a ressurreição final e a eternidade com Deus. Olha, muita coisa. Eu peguei um exemplo aqui, 5 tópicos. Poderia pegar dezenas de afirmações de congruências e afinidades importantes e talvez muito mais importantes. Talvez não, certamente muito mais importantes do que alguns desses pontos de doutrina. Então, essa separação não deveria existir de fato. Pensar diferente, crer diferente em um ponto ou outro não é problema, desde que não se desvirtue quem é o Senhor, quem é o Salvador, quem merece honra, quem merece glória, quem merece louvor. Aquele que é o cabeça da igreja nunca vai deixar de ser. Sabe, coisas que fazem, quem conduz o seu povo é Cristo. Eu uma vez ouvi uma frase, vou copiá-la aqui agora: quando prego, sou arminiano. Quando oro, sou calvinista. Achei muito engraçado, né? Apesar de que alguns não gostam disso. É só mesmo um ponto para dizer assim: ei, peraí, vamos parar de detonar com essas doutrinas de crucificador, de dizer que uma é de demônio, a outra é de Deus. Cuidado com isso. Se baseia em pontos que não podem ser negociados, pontos absolutos. Esse sim, se alguém disser que Jesus Cristo não é Senhor, aí você pode simplesmente falar: bom, então nós estamos falando de coisas diferentes, de Deus diferente do outro, né? Mas algumas brigas, elas se tornam até perigosas, porque elas não são brigas de coisas absolutas, que a Bíblia mesmo não faz questão que seja absoluta, não fala disso de uma forma absoluta, como é a ressurreição final, como é o senhorio de Cristo, né? Como é a divindade de Cristo e coisas assim. Eu quero aprender um pouco nesse finalzinho do módulo, falar 4 versos, 4 palavras de A.W. Tozer. Né? Viveu nos anos 50, um homem que me abençoa muito, muito sensato, um homem de Deus, e que já me trouxe grandes riquezas que eu guardo para sempre comigo. Eu acho que pode ser importante para você também. Falamos aqui dessa dicotomia de calvinismo e arminianismo, não para agora massacrar um lado ou o outro, né? Eu particularmente não me considero nenhum dos dois. Então é necessário que a gente comece a entender que a nossa luta não tem que ser nesse nível, apesar de que quando se fala desse assunto de predestinação, quando se fala em assunto de eleição e tantas outras coisas. É preciso a gente andar com temor, com tremor e com cuidado, porque a gente pode atirar para o lado errado. E é o que realmente, geralmente acontece. A.W. Tozer dizia o seguinte: acredito piamente que a Bíblia não deve ser moldada para se encaixar em posição teológica alguma. Tozer.
Já me perguntaram se eu sou um calvinista ou um arminiano. Essa é uma questão crucial para algumas pessoas, e muitas delas precisam saber de que lado da velha cerca doutrinária alguém se encontra. A pressão chega a tal ponto que todos precisam escolher que caminho tomar: calvinismo ou arminianismo. Se você decidir ser calvinista, certamente não poderá concordar com o pensamento arminiano. Por outro lado, sendo arminiano, não poderá tolerar qualquer argumento calvinista. Tozer. O que as pessoas eram antes de João Calvino nascer? Por que não podemos ser simplesmente cristãos? Tozer. Ao examinar a história da igreja, encontramos grandes cristãos dos dois lados dessa discussão. E isso me leva a crer que esse debate não deva ser tão importante. Não creio que precisemos escolher entre sermos calvinistas ou arminianos. Se assim fosse, um lado estaria errado. E qual deles? Tozer. O que eu posso dizer que eu aprendo desses textos que eu citei de Tozer e de tantos outros que eu não pude citar aqui por falta de espaço, mas tem muita coisa que ele fala acerca disso. Procura lá os escritos de Tozer, tem muita coisa para você ler, aprender e estudar. Pois é, de que adianta você se dizer um calvinista ou um arminiano se você não é seguidor de Cristo, se você não é verdadeiramente um cristão? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,44. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3,17. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Está consumado. Há esperança para todos, porque um alto preço foi pago.